A pandemia de Covid-19 passou, mas a doença ainda está presente no Brasil e no mundo. E devido à continuidade da circulação do vírus e também os efeitos da denominada Covid longa, uma série de sintomas que são reconhecidos como sequelas do novo coronavírus. Para saber sobre como diagnosticar e tratar a enfermidade, a equipe de reportagem registrou as orientações do médico Luiz Carlos Coelho. Apesar do fim da pandemia, o vírus da Covid ainda circula na sociedade. As novas variantes costumam atacar as vias aéreas superiores, mas a doença ainda pode trazer riscos para quem tem comorbidades. A gente sai daquele período de pandemia e vem para um momento em que a gente tem variante menos agressiva para a parte respiratória inferior, proporcionando ainda muitas infecções de vias aéreas superiores. Evidentemente que aquelas pessoas que têm comorbidades, elas continuam impactadas com efeitos, e consequências da Covid-19. É um vírus que continua circulando, infelizmente a gente ainda tem baixas coberturas vacinais atualmente. Isso é um movimento anti-vacina complexo, que realmente faz com que a gente tenha uma baixa cobertura vacinal, fazendo com que a gente tenha ainda uma incidência muito grande da doença. A pandemia deixou sequelas físicas e emocionais na população, principalmente para quem teve a forma mais grave da doença. Outro fator de destaque é a Covid longa, onde alguns sintomas são prolongados. A doença ainda é nova, mas hoje sabemos melhor como atua. É uma doença ainda nova. A gente ainda tem até esse momento pessoas que tiveram Covid naquele primeiro momento, ainda com sequelas e em tratamento de sequelas. Então a gente tem sequelas neurológicas, musculares, cardiovasculares, e se não bastasse a gente tem aquelas pessoas que tiveram internações e que permanecem ainda em um tratamento pós-Covid, que a gente chama de Covid longa, que é o prolongamento de tempo das sequelas e das consequências, dos impactos que a doença teve nos sistemas corporais. Então a gente permanece ainda com muita gente, ainda em fisioterapia respiratória, em acompanhamento cardiovascular, de uma doença que a cada dia a gente conhece mais. Então, evidentemente que hoje a gente conhece muito mais sobre Covid do que naquele primeiro momento, que era uma doença nova, e a gente tem ainda muitas pessoas em tratamento pós-Covid. O período mais frio e seco é propício para a propagação de vírus. Por isso, a importância da vacinação e manter alguns cuidados que aprendemos com a pandemia. Nesse momento de inverno, a gente sempre teve muita circulação viral. A gente tem um clima seco, com altas amplitudes térmicas. Então, hoje, o que a gente tem? O vírus da gripe, que é a influenza A, influenza B, o H3N2, H1N1, a influenza B. Nós temos o vírus sincicial, que é aquele que está provocando surtos de bronquiolite nas crianças pequenas. Nós temos a Covid-19 e outros vírus respiratórios. Então, para a gripe, a gente tem a vacina, que é uma vacina muito conhecida, que há décadas a gente vem usando, muito segura, muito eficaz. Para a Covid, a gente tem as vacinas novas, que já pegam essas variantes circulando. Para o vírus sincicial, a gente tem menos armas, principalmente para essas crianças de tenra idade, mas a gente já tem, inclusive, vacinas possíveis, e a gente tem as pneumonias também. Então, é uma época em que a parte respiratória ela fica muito agredida por essa circulação viral alta. Evidentemente que hoje a gente tem menos medidas restritivas do que lá naquele momento. Então, é importante que as pessoas ainda busquem a vacinação para o que está existente. As vacinas estão em todas as salas de vacina do país. A etiqueta de tossir, que é o fato de tossir na face cubital do cotovelo, não aparar com a mão, porque é a mão que vai contaminar objetos, é a mão que vai cumprimentar alguém. A higienização das mãos, lavar frequentemente as mãos. No inverno é muito comum que as pessoas reduzam a lavagem das mãos, porque o clima é frio. Onde não tiver água e sabão, ainda prevalece a importância do álcool gel. E as pessoas que são sintomáticas respiratórias, elas precisam continuar se afastando das outras, se isolando, ou então usando máscara de proteção
para proteger as pessoas do seu entorno. De acordo com o Ministério da Saúde, as vacinas contra a Covid-19 disponíveis nos postos de vacinação continuam efetivas contra as formas graves da doença. O esquema vacinal completo, incluindo as doses de reforço, quando é recomendado, é essencial para que se possa dar continuidade às ações de vacinação.